Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. E nós, então, iniciamos agora o capítulo 4, livro 2º, capítulo 4. Essa vai ser a nossa primeira parte. Esse capítulo 4, ele é bem grande. Então, como eu sempre faço, vou dividir em partes, ok? Bem, esse capítulo fala sobre da reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, muito legal, transmigração progressiva, destino das crianças depois da morte, isso é muito legal também, o sexo nos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais, ok? E ideias inatas. Então vamos dar prosseguimento à leitura. Começamos com a pergunta, então, de número 166. Conforme eu já informei meus amigos, se vocês tiverem esse livro e quiser ler em casa e acompanhar, procure se localizar pelo número da pergunta. Porque eu sempre falo, geralmente, o número da pergunta no início da leitura. Porque se você for pegar pelo número da página, ou por essas informações de capítulo, livro 2º, capítulo 4 e por aí vai, cada livro vai trazer, né, uma nomenclatura diferente. Mas nas perguntas não. O número das perguntas são sempre, né, correspondentes, tudo igual. Ok? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa leitura e estudo. A pergunta é 166. Alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se, né? Não conseguiu se aperfeiçoar numa vida. Como é que ela acaba, né, de depurar-se? Resposta: suportando a prova de uma nova existência, ou seja, reencarnando, voltando à vida corpórea. Pergunta: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Quer dizer, como é que a alma realiza essa nova existência? Como é que ela vai viver? Né? Como é que será essa nova existência? É pela transformação própria do espírito? Resposta: depurando-se. Quer dizer, ela vai se melhorando. A alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Quer dizer, na vida espiritual, ele não foi muito profundamente explicando aqui. Quando a gente sai da matéria e vamos para a pátria espiritual, nós somos acolhidos por lá, assistidos e nos preparamos para uma nova existência. Absorvemos novos conhecimentos, novas informações e voltamos com mais condições de realizar, né, ter sucesso. Então, nós viemos para quê? Para provar, né, se fosse uma prova mesmo de escola, provar que vamos passar por aquele tipo de situação, que faz parte da evolução moral. Aí ele pergunta aqui: a alma passa, pois, por várias existências corporais? Gente, isso tudo a gente já sabe que são várias existências, mas naquela época o espiritismo estava nascendo, né? Então Kardec fazia essas perguntas, claro. Hoje não se faz essa pergunta que a gente já sabe. Ele responde então: sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário, pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Como eles pensam daquela forma, acham que todo mundo deve pensar igual a eles, não é verdade? Kardec continuou: parece resultado desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro. Ou então, ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: evidente, claro, é óbvio, né? Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? Evolução, né, gente? Vamos lá. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Quer dizer,
A justiça, ela, aquele que está dizendo no caso da expiação, certo? Porque a gente vem para a vida e comete alguns erros contra alguém, certo? Então a gente tem que vir aqui e fazer o bem para quem nós maltratamos. Isso é uma expiação. Prova são acontecimentos novos, certo? Expiar é o quê? É resgatar o erro, ok? Isso é uma justiça de Deus, claro. Tu cometeu um erro, tu vai ter que se redimir, ok? Pergunta 68. O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Quer dizer, hoje o espiritismo já sabe disso, né? O número não é limitado, ele não é perpetuamente, depende de cada espírito, de quanto ele avança mais rapidamente. Quando ele se torna um espírito puro, ele não precisa mais reencarnar. Então vamos ver o que ele responde. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então é aquilo que eu falei basicamente, ok? Vamos para o número, pergunta 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Aquilo que eu falei, não, depende de cada um, né? Não, aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Quer dizer, agora vocês veem, para aí chegar a nos tornarmos espíritos puros, quantas vidas teremos? Meus amigos, são muitas. Pergunta, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Aquilo que eu falei ali antes, espírito puro, né? Espírito bem-aventurado, é um espírito puro. Essa é a resposta. Vamos na pergunta 171. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Porque dentro do espiritismo, isso é o único dogma que existe dentro do espiritismo, né? É uma lei que a gente não abre mão dessa lei. Outras coisas podem ser mudadas, não essa, que nós iremos reencarnar. Aí vem a resposta. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Bem, então, a reencarnação está falando sobre a justiça de Deus, né? Aquilo que a gente faz de errado, mas não é só pelo que a gente faz de errado, as pessoas ficam focando muito nisso. Nós reencarnamos para progredirmos. Não é só para pagar erros, não, minha gente. Mesmo aquele espírito que teve uma vida 100% moral, que é 10% da população, ele haverá de reencarnar no planeta Terra, novamente, porque ele vai passar por novas provas. Enquanto ele não alcançar a evolução moral total, se tornar o espírito puro, ele vai ter que reencarnar, meus irmãos. Não é apenas por justiça. Não é apenas por isso. Nós reencarnamos por justiça e para a nossa evolução, para a gente evoluir. Ok? E ele continua aqui então, vamos lá. Todos os espíritos tendem à perfeição. Deus lhe fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, certo? Aquele que a gente não conclui numa, tem nova chance para concluir numa outra. Não estaria de acordo com a equidade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade.
no próprio meio onde foram colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Bem, vamos falar sobre esse parágrafo, né? Que é muito interessante. Por exemplo, você vem para cumprir uma missão, uma prova que seja, né? Fazer alguma coisa, reparar um erro. Mas tem coisas que não dependem de você, você depende do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua esposa, do teu filho, da atitude deles também. É aqui que ele fala uma coisa que não dependeu do Espírito. Ele fale, ele errou. Mas por que ele errou? Aqui, no parágrafo anterior a esse que nós acabamos de ler, então, quer dizer, o outro anterior, mais ainda anterior, ele fala: todos aqueles cujo progresso não dependeu deles. Está aqui, ó. Todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmo. Vocês já estão entendendo? Quer dizer, ele não conseguiu progredir porque não dependeu dele, dependia dos outros também. Você vê ele como é que as coisas aqui nas entrelinhas, se a gente não prestar atenção, passa batido? Certo? Então, muitas vezes a pessoa fala: fulano faliu, errou. Porra, mas, desculpa a palavra, mas ele não dependeu dele, ele dependia dos outros também. Por isso que Deus é o único que tem a condição de julgar todos nós, mais ninguém. Os olhos dos homens, né, não tem condição de captar o todo, né, o grande todo, só pega uma parte. E como nós estamos ainda aprendendo, lógico que vamos pelo caminho curto e acabamos fazendo besteira. Ok? Então vamos lá. Nós paramos nessa aqui, a imparcialidade, né? Não teria tratado com imparcialidade, certo? As ações de todos na mesma balança. Ele pega todo mundo que está envolvido naquilo ali e joga na balança. E vamos ver o suco que vai dar isso. Pois é. Então vamos lá, vamos dar continuidade. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. A única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica essa doutrina e os espíritos nola ensinam. Quer dizer, a razão já diz que deve ser assim, né? E o espírito nos ensina mais detalhadamente. O homem consciente de sua inferioridade tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar por toda a eternidade estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não os deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá superá-la por meio de novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim do seu caminho, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Essas experiências tardias não ficará perdida, ele a aproveitará numa nova existência. Quer dizer, é um grande alívio, uma grande esperança, né? Porque embora a vida do homem se acabe, né, ele voltará a ter novas oportunidades, ok? Agora imagine se nós tivéssemos somente uma vida para sermos colocados em qualquer ambiente, seja o céu ou seja o inferno. Imagina aqueles que morreram volta aí, 6.000 anos atrás, antes da época de Jesus Cristo. Aqueles seres humanos, vamos supor que um daqueles tenha sido muito bonzinho para aquela época, aí foi colocado no céu. Ele está lá no céu. Nós estamos em 2023.
Agora o outro irmão bonzinho também é colocado no céu. Qual conhecimento aquele que viveu no ano de 6.000 anos atrás tem comparado àquele que morreu hoje, que está lá no céu? Qual conhecimento? Qual a diferença do conhecimento de um para o outro? Certo? Qual a diferença de evolução moral? Então, se fosse uma vida só, meus irmãos, nós teríamos um céu com vários espíritos, com uma diferença de inteligência moral enorme, eternamente assim. O cara morreu, né, há 6.000 anos atrás, não conhecia nada do que se conhece hoje. Ignorante. Provavelmente não sabia nem ler nem escrever. Então ele está lá no céu, continua ignorante, sem ler, sem escrever. Não sabe. Não teve novas oportunidades, nem terá. Porque a vida seria uma só. E ele está lá naquele céu. Pois é. Isso é para a gente pensar sobre isso. Então vamos lá, dar continuidade. A nossa leitura é estudo. Pergunta agora 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Resposta: não, não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos nesse globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Quer dizer, o nosso planeta está na segunda categoria. Mas nós já passamos da primeira, né? Então não está tão ruim assim. Pior se nós estivéssemos na primeira categoria. Falta bastante, mas tudo bem. Vamos lá, pergunta 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Resposta: pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para o mundo superior. Pergunta: assim podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Resposta: certamente. Pergunta: podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Resposta: seguramente. Já viveste em outros mundos e sobre a Terra. Ele já tinha falado lá, né? Anteriormente, que já vivemos em outros mundos. E agora estamos aqui na Terra, né? E poderemos retornar à Terra. Saímos da Terra. Pergunta: voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Resposta: não, mas se não progrediste, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Vocês estão vendo? Né? Voltar à Terra é uma necessidade? Não, a pergunta não foi essa. Existe alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Foi isso. Sobre a Terra, existe alguma vantagem? Não, depende, né, meu irmão? Se a gente for para o mundo superior e depois voltar para a Terra, pode ser por um castigo. Então não há vantagem nenhuma. Certo? Nenhuma vantagem particular, menos que seja em missão. Nesse caso, você progride aí como em outro mundo. Certo? Então, meus amigos, se for uma missão, se for para o mundo superior, será até bom. Agora, se for para o castigo, meu amigo, pode ser até pior, conforme ele falou aqui antes. Né? Pergunta: não seria melhor permanecer como espírito, quer dizer, sem reencarnar? Até que seria, né? Só que a gente não ia avançar tanto. Vamos lá, a resposta. Não, estacionar-se-ia. E o que se quer é avançar para Deus. Tá vendo? Quer dizer, na vida espiritual, a gente aprendeu o quê? Ficando na vida espiritual. Só as coisas espirituais, não é verdade? Mas nós precisamos ter conhecimento da coisa da matéria. Por isso precisamos ter o contato da matéria. Se esse contato não há conhecimento material. Entenderam isso? Pois é. Pergunta 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Quer dizer, outro que mora em outro mundo pode vir para cá sem jamais ter vivido por aqui? Resposta: sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num pode se fazer no outro mundo. Pergunta:
Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Há muitos em diversos graus. Claro que sim, né? Nossos indígenas, aqueles que vivem lá pelo mar, provavelmente vieram pela primeira vez de um planeta primitivo. E aqueles que vieram rebaixados, certo? De outro planeta. São esses que estão aqui na Terra. E aqueles que já estão aqui há algum tempo. Há muitos em diversos graus, foi a resposta dele. Pergunta: pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Aí ele responde: nenhuma utilidade teria isso, que são tantos os graus, né, os motivos de estarem pela primeira vez, como eu falei antes. Se o espírito vem um planeta inferior, um planeta primitivo, ele vem para a Terra. Então, né, ele vai ser um espírito mais grosseiro, moralmente, comparado àqueles que já estão aqui há algum tempo. Não preciso entrar em detalhes, né? Vocês me entenderam. Pergunta 177. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Né? Eu acho que não, né? Porque tem mundo pra caramba. Resposta: não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Quer dizer, existem muitos mundos que a moralidade é igual. Se ele já alcançou aquela moralidade, não precisa passar por outro mundo que a moralidade seja igual. Ok? Então vamos lá. Pergunta: como se explica nesse caso a pluralidade das suas existências sobre o mesmo globo? Ué, ele acabou de falar ali, pode ter várias existências aqui. Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir a experiência. Quer dizer, o Kardec faz uma pergunta aqui meio infantil. Como é que ele pode alcançar a evolução moral? Para quê, né? Se ele vai ficar renascendo no planeta Terra. Ele tem que passar pelas provas, gente. Não é só saber da moral do planeta Terra, não. Ele tem que passar pelas provas todinha. Da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da prepotência e por aí vai. Da ociosidade. Isso tudo. No mesmo mundo, ele tem que aprender muita coisa. Uma pergunta um pouco infantil, mas tudo bem. A resposta foi essa. Ele pode se encontrar cada vez em posições diferentes, claro. Né? Os espíritos podem reviver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram, claro, né? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso. E nesse caso aceito com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Quer dizer, quando o espírito está no mundo superior e vem para o mundo inferior, né? Ele vai para uma missão, claro. Aí ele vai, a missão dele vai ser mais fácil de ser concluída, porque aí já é diferente. Ele já não está vivendo aquele mundo há muito tempo. Ele já passou daquela, já pelas provas daquele planeta. Ele vem numa missão para ajudar aqueles habitantes a progredir. Pergunta: isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Foi feita uma pergunta lá bem diferente, né? Quando aquele espírito já está numa situação boa no outro mundo. Agora, sim, o espírito pode permanecer estacionário, mas não retrogradam. A sua punição, pois é, de não avançar e de recomeçar a existência mal empregada no meio conveniente à sua natureza. Então, está vendo aqui? Se ele não progredir, aquele planeta progrediu, ele vai habitar o mundo que seja o quê? Com um meio conveniente, conforme ele termina aqui, a sua natureza. Para ele não vai ter choque nenhum. Deu para entender isso? Pergunta: quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Olha, meus irmãos, o número são muitos, hein? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Eu acho que a maioria da gente, né? Vamos ter que nascer e recomeçar. Número 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram um mesmo grau de perfeição? Ele já falou lá, não, isso depende de cada um, né? Mas vamos lá, não. É como ocorre sobre a Terra, existem os mais
e os menos avançados. Número 180. Passando deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha, sem dúvida. Resposta, sem dúvida. A inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar, da influência do organismo. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Por exemplo, a inteligência não tem nada a ver com moral. Entendam bem isso, vamos entender muito bem. A pessoa pode ser muito inteligente e ter uma moral baixíssima, né? Então, aqueles grandes sábios, que é a pessoa que tem um QI altíssimo, inteligente demais, usa essa inteligência para abusar, usa ela indevidamente. Muitas das vezes ele vem numa nova vida, no novo corpo, com deficiência física e mental, que vai impedir ele de utilizar novamente a inteligência para fazer o mal. Então o espírito passa por esse tipo de expiação. Ele mesmo pede para não usar mal a sua inteligência. Ok? Então por isso que a inteligência do espírito permanece. Mas na existência corpórea, se ele usou mal a sua inteligência, ele vai ficar com limitações, que o corpo vai lhe dar limitações. Vamos lá, pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpo semelhante ao nosso, né? Os que habitam diferentes mundos semelhante ao nosso? Resposta, sem dúvida. Eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido da matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esses envoltórios é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa do meu pai e muitos graus. Portanto, alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. Bem, então vamos parar aqui no número 181, ok? E depois nós vamos dar continuidade no número 182, que será a segunda parte do capítulo 4. Ok? Para a próxima postagem. Mas, pois bem, então, conforme se fala, o espírito, ele termina aqui falando isso. Cada corpo é compatível com aquele mundo que ele habita. A sua composição orgânica é a que comporta naquele planeta que ele estiver vivendo, que estiver habitando. É por isso que eu falo para vocês, quando as pessoas falam que os reptilianos, que os arcturianos, que os greys, pereré, querem nos dominar, querem vir fazer mal, eles são espíritos dentro daqueles corpos. Eles não são diferentes da gente em nada, na nossa composição. Deu para entender? Porque esse corpo que usamos não é nosso. Está emprestado com a gente. Nós somos espíritos. Os greys, se é que eles existem, né? O extraterrestre grey, ele tem um espírito naquele corpo. Aquele espírito é igual a gente. Os arcturianos, os reptilianos, se eles existem, eu não sei. Mas se existe lá, tem espírito igual a nós. Espírito como nós somos. Não existe diferença. Eles pensam, eles agem, eles têm vontade própria, como nós. A vida que eles levam é de acordo com a moral daquele planeta que eles habitam. Ok? E a mesma forma nós. E se nós desencarnarmos, se esse planeta existe, né? Onde moram esses reptilianos, os greys, etc. Se tudo for verdade, se nós formos nascer naquele planeta, vamos ocupar que tipo de corpo, minha gente? Vai ser aquele formato, aquele corpo.
se esses planetas existem realmente, com esse tipo de vida, nós vamos habitar aquele corpo. Qual a diferença nossa para os gregos, para os reptilianos, para os arcturianos, etc. Tal? Nenhuma, somos espíritos. Vamos habitar os mesmos corpos. As pessoas ficam inventando história que os greys, que os reptilianos, esses seres extraterrestres querem nos dominar, se esquece que eles são espíritos dentro de um corpo, como nós. Então esse é o universo. Ok? Se eles estão querendo, se eles existem de fato, se realmente querem dominar a raça humana, eu vou dominar o que? Corpo ou espírito? Se alguém puder me responder, seria legal. Certo? Mas não tem resposta para isso. Porque nós somos espíritos e livres. Ninguém tem o poder sobre nós a não ser Deus. Os espíritos superiores. E mais ninguém. Nem um espírito inferior, que seja grego, que seja reptiliano, seja lá o que for, tem o poder sobre nós espíritos. Não, não tem. Os espíritos que são superiores a nós, tem sim. Mas são superiores mesmo, em moral. Não são superiores em tecnologia, não, nem inteligência. Não, são superiores moralmente. Esses não fazem mal para a gente, nunca fizeram, nem nunca farão. Agora, aqueles que são inteligentes, apenas inteligentes mais do que a gente, não tem poder moral sobre nenhum de nós. Nem pelo campo mais humilde do nosso planeta Terra. Né? Nem para aquele que vive no meio das matas, o índio, que tem um coração bom e puro. É muito pelo contrário. Esse índio tem uma ascendência moral muito maior do que qualquer espírito que tem uma inteligência superior a qualquer mais inteligente do planeta Terra. Dá para entender isso? A superioridade moral dá ascendência àqueles que têm a moral menor. Valeu? Bem, fiquem com Deus. Essa foi a primeira parte do capítulo 4. E a próxima será o número 182. Até a próxima. Tchau. Fui.